Bom dia, irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. E nós estamos hoje dando continuidade à nossa série Família, que estivemos durante o mês de maio refletindo sobre esse tema. E por que a gente separa um mês especificamente para falar sobre isso? E logicamente não somente esse mês, sempre estamos voltando ao assunto. Porque é muito importante que nós, como povo de Deus, venhamos a entender o propósito de Deus para a família. Não somente os casados, mas todos, casados, solteiros, todos devem saber o propósito de Deus em relação à família. Porque família é a ideia de Deus. Família é um lugar para a formação do ser. Família é um lugar para a formação do ser, de para a Belinha colocar aí no data show, porque é muito... Vamos repetir essa frase? Família é um lugar... repetir com boca aberta, vamos lá, todo mundo. Família é um lugar para a formação do ser. E hoje em dia, há muitas discussões a respeito desse assunto. O que é família? Na sociedade pós-moderna, há um entendimento muito plural sobre o que é o conceito de família. E se é uma instituição que sofreu mudanças ao longo do tempo, foi a família. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, no interior de São Paulo, na cidade de Iacanga, o meu avô paterno, Gabriel, junto com o seu pai, em 3 oportunidades, em cerca de 2, 3 meses, conversou com o pai da minha avó, meu bisavô, e acertaram rapidamente o casamento. Eles se viram 3 vezes, e rapidamente, isso ficou acertado entre os pais, e no dia do casamento eles se casaram, cada um voltou para sua casa, e no outro dia o meu avô passou a cavalo, colocou a minha avó na garupa, com uma trouxinha de roupa, umas 2 panelinhas, e foram viver juntos num casamento abençoado por 54 anos. Você já imaginou nos dias de hoje? Primeiro, que ninguém ia a cavalo, ia de Uber. Segundo, que ninguém teria coragem de entrar num relacionamento com tal superficialidade. E a gente pensa assim, não, hoje o negócio é melhor. Será que é melhor? É só a gente analisar como as famílias têm vivenciado o relacionamento. Quantas vezes estão todos juntos em casa e o pai está na sala assistindo televisão, um jogo de futebol, a mãe está no celular, o filho está jogando videogame no quarto e a filha está assistindo Netflix no quarto dela. Eles estão juntos na casa, mas há significado na presença? Não. Cada um em atividades paralelas. Então, esse entendimento na sociedade que a gente vive hoje sobre o conceito da família é algo a ser repensado. Inclusive hoje, a gente não tem somente a figura da família nuclear, o pai, a mãe e os filhos. Hoje há um conceito de família muito mais amplo, e não necessariamente tendo todos esses elementos, e são uma família. Como família, devem seguir também e buscar na palavra de Deus a orientação necessária para um relacionamento sadio. O importante é a gente saber que nós nos tornamos realmente humanos quando vivemos em família, nos sentimos completos, nos sentimos realmente dentro de um contexto familiar, o local da bênção de Deus sobre nós. A linha não está passando aqui. 2 instituições de Deus podem mudar a história. A igreja e a família, e o diabo sabe disso, por isso ele ataca insistentemente as famílias, por isso ele ataca insistentemente a igreja, porque são instituições de Deus que podem mudar a sociedade. É fundamental entendermos que família a gente não trata como empresa, com alvos, organogramas, metas, objetivos. A família é o local onde a gente aprende a ser, a formação do ser, é o local onde a gente aprende a perdoar, aprende a ser confrontado, aprende a se relacionar. Família é o local
onde Deus quer trabalhar conosco. Por isso, os planos de Deus para a sua família sempre serão maiores do que os planos da sua vida profissional, do que os planos para a sua empresa, do que os planos da sua vida acadêmica. Os planos de Deus para a sua família serão sempre os maiores, porque a família é o local onde a gente aprende a desnudar a nossa alma. E nesta manhã eu queria verificar com você sobre o tema família, encontros e desencontros. Nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vou pedir que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ficar em pé. O texto. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos esses anos, esse homem subia de sua casa a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor ter a deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, seu rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha angústia e tristeza. E ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ele a seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. E quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que parecer melhor a você, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló,
com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos de entendimento, de revelação do teu Espírito Santo para o bom entendimento da tua palavra. Reconhecemos o quanto nós necessitamos de ti, o quanto a nossa família necessita de ti. E queremos ter os ouvidos espirituais prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, porque nós queremos crescer no teu conhecimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós vamos falar sobre uma família diferente, e aqui nós temos alguns personagens. O primeiro deles é o Cana. Ele era levita e bígamo, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Eu sei que alguns aqui já ficaram assustados. Como é que um camarada levita, consagrado ao Senhor, tem 2 mulheres? E a gente precisa entender o contexto sociológico da época. Na realidade, os judeus seguiam além da lei de Deus, que procuraram seguir. Havia o Código de Hammurabi, que era um tipo de um regimento interno, uma lei que os judeus acrescentavam à sua própria vida. E não tinha nada a ver com a lei de Deus. E nessa lei estava escrito que se um homem tivesse uma mulher e ela não pudesse ter filhos, ele tinha o direito de se casar com uma outra mulher. E por causa disso, havia casos de bigamia, e para não dizer de poligamia. E é muito importante entender que a Bíblia sempre teve uma crítica velada à bigamia e à poligamia. Bigamia, o homem tem 2 mulheres, poligamia, ter várias mulheres. Porque isso sempre trouxe muita dor e sofrimento. Isso nunca esteve dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus é um casamento monogâmico e indissolúvel. E todas as vezes que isso é contrariado dentro do propósito do casal que Deus colocou, a referência que é Adão e Eva, todas as vezes que homens de Deus como Davi, Jacó, Abraão, Salomão e mesmo aqui o Cana tiveram mais do que uma mulher, e isso trouxe sérios problemas familiares, porque sempre esteve fora do propósito de Deus. E não era diferente aqui na família, junto com essas 2 mulheres. A primeira delas era Ana, e ela era a primeira esposa de Eucana. Ela era estéril, não podia ter filhos. O nome Ana significa graça. E ela tinha muita dificuldade, porque a sua rival, Penina, brigava muito com ela, tirava uma da sua cara, a ridicularizava, pelo fato dela não ter filhos. E aí é importante a gente entender também o contexto sociológico da época. Naquele tempo, uma mulher tinha como principal função de vida a procriação. Então, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher que não cumpria o seu propósito. E com isso era considerada inferior às demais mulheres. E a outra personagem é Penina, que o nome significa pérola. E você vai ver que de pérola ela não tinha nada. Ela era a segunda esposa de Eucana, era fértil, tinha filhos, e por causa disso, constantemente azucrinava a cabeça de Ana, tirando uma, está vendo, você não pode ter filhos, e a satirizava constantemente. Ou seja, era uma família totalmente desencontrada, com falta de referência. E hoje a gente pergunta, quando nós temos os nossos encontros e desencontros em família, quando a gente vive situações desalentadoras na família, como nós podemos reagir à crise familiar? O que a gente pode fazer para reagir à crise familiar? É a respeito disso que a palavra de Deus nos ensina. Há vários tipos de reações familiares. E as mais comuns são as seguintes.
Primeiro, aquele que se torna um refém emocional. Ele não consegue responder positivamente à crise. Ele fica inerte, ele não sabe como reagir. E aí ele fica entregue às circunstâncias. Ou seja, para ele é mais fácil, teve problema, vamos divorciar, ou se é um filho que está tendo problema, alguém sai de casa. Aquele que se torna refém emocional da crise. O segundo é a autocomiseração. É aquele que assume numa situação dramática toda a responsabilidade. Eu sei que tudo que está acontecendo é por minha causa, porque eu sou um mau marido, porque eu sou uma péssima esposa, eu sou um verme, uma lagarta, eu sou isso. É todo aquele drama da autocomiseração, chamando para si todo tipo de responsabilidade. Já tem o outro que é a revolta. O revoltado, ele terceiriza todo tipo de responsabilidade. A culpa é do cônjuge, é dos filhos, é da sogra, é do cachorro, alguém, do pastor, do diácono, alguém tem que ser responsável, menos ele. E ele se blinda de todo tipo de responsabilidade, de qualquer problema familiar. E o último é a alienação. É aquele que faz de conta que nada está acontecendo. O pau rola solto lá em casa, briga, não sei o quê. E aí, como é que você está em casa? Está tudo bem, graças a Deus, tudo na paz do Senhor dos Exércitos, um shalom maravilhoso. Mas não está tendo problema, não, é tudo na paz. E tira aquelas fotos no Facebook, né? Todo mundo sorridente, a família, o cara está com a faca por detrás desse que está com a família, né? Sorridente, tudo em paz, as aparências, tudo tranquilo. E eu decreto que meu lar é um lar abençoado. É tudo na base do decreto. Ou vamos sair ungindo a casa. Eu conto esse lance da unção, porque hoje em dia está em moda. Vamos ungir a porta da casa, ungir a casinha do cachorro, o banheiro, o vaso sanitário, a cozinha. Tudo quanto é lugar sai ungindo, como se isso resolvesse o problema. Certa vez um casal que nós estávamos tentando tratar uma crise familiar, uma crise conjugal. Eu vou te dizer que a grande dificuldade da gente tratar a crise conjugal é quando o casal se coloca na posição de que tudo vai melhorar quando o outro mudar. Ele não tem nada para mudar, é sempre o outro mudando, tudo resolve tudo. E aí a gente não consegue sair do lugar. Era o caso típico desse casal. E um dia eles ouviram em algum local que a solução era ungir as alianças. E eles chegaram aqui falando: pastor, a gente sabe que está faltando na nossa casa. Descobrimos que está faltando no nosso casamento. Por quê? O Senhor não ungiu as alianças. O Senhor não ungiu a aliança, vai ficar tudo bem. Vai resolver o problema? Vai. O problema não vai dar para ungir a aliança. Mas por quê? Primeiro que isso não tem fundamento bíblico. A unção no Novo Testamento a gente encontra somente em casos, na Bíblia, no caso, para enfermos e para uma consagração de alguém para um determinado ministério. Não existe esse lance de você sair ungindo isso, ungindo aquilo. Isso é uma visão sincrética do corpo fechado, do amuleto. Então eu ungi, isso aqui está fechado, está corpo fechado, isso aqui não acontece mais nada. E se você acha que isso vai resolver no seu casamento, esse é outro motivo que eu não vou ungir, porque você vai passar a responsabilidade para Deus. Deus, agora a nossa aliança está ungida, o Senhor tem que dar um jeito de resolver os problemas. E na realidade Deus quer abençoar, Deus quer trabalhar, mas a grande questão é que a palavra de Deus já nos deixou orientações sobre como os cônjuges devem agir, como os pais devem agir, como os filhos devem agir. O que a gente precisa é buscar de Deus a direção. Mas fica mais fácil a gente tratar de uma maneira religiosa e numa espiritualidade falsa. E isso é uma fuga da dor. Isso não resolve o problema. A gente vive numa sociedade com conceitos totalmente deformados em relação à família. É só você ver o que se passa nos filmes, novelas, as abobrinhas que os youtubers falam, é só você verificar o que passa no noticiário dos artistas, conceitos deformados. Na realidade, a palavra de Deus é o local ideal e seguro que nos ensina a como lidar com os problemas humanos, na dimensão que eles acontecem, como lidar com os encontros e desencontros da vida familiar. E agora, nesta manhã, nós queremos estudar juntos exatamente o que a Bíblia nos ensina a agir através do exemplo de Ana que nós acabamos de ler. Primeiro, com o enfrentamento real do problema. Ana focava a questão. Ela sabia qual era o problema.
ela não podia ter filhos. Ela não ficou brigando com Deus, apesar da palavra dizer que Deus havia deixado estéril. Ela não fica brigando com Deus. Por que o Senhor fez isso? Se o Senhor me ama, por que o Senhor permite esse tipo de coisa? Ela não foca o seu problema acusando a Deus. E também não fica brigando com Penina. Ela podia brigar com Penina, retrucar, sair no tapa. Ela não briga com Penina. Em momento algum a Bíblia mostra isso. Porque o problema não era esse. Se fosse eu, essa Penina ia abençoar. Ia fazer engolir tudo aquilo que ela falou. E meus irmãos, isso é algo tremendamente ruim, quando a gente acha que pode resolver as coisas na nossa própria força. E em Jeremias 17,5 fala que assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todas as vezes que nós tentamos resolver a vida na nossa própria força, esse versículo fala, não somente para você não confiar em outro homem, mas principalmente você. Quando você confia na sua carne, no seu braço, o seu coração se aparta do Senhor, porque você se acha autossuficiente para resolver as questões da sua vida, e quem se acha autossuficiente não precisa da graça. E todas as vezes que a gente age na graça, a gente impede tremendas manifestações de Deus em nosso meio. E é uma lição muito importante que Ana nos ensina. E é importante a gente entender também que Penina era tão infeliz quanto Ana. Se Ana não tinha filhos, Penina não tinha o amor ao marido. Por isso a provocava. E Ana, na sua infelicidade pelas coisas que não tinha, não conseguia estar feliz pelas coisas que tinha, que era o amor ao marido. Quando nós nos voltamos a nós mesmos, esquecemos de agradecer tudo aquilo que Deus nos dá. Como foi falado aqui, o exemplo. Bênçãos de Deus sobre a nossa vida se tornam comuns. A gente não reconhece mais a mão de Deus. A gente não agradece mais coisas do nosso dia a dia. A gente fica focado somente em querer ter o que a gente acha que precisa, e não no espírito de gratidão em relação a Deus. Segundo ponto que nós podemos aprender é que Ana buscou no lugar certo a resposta à sua aflição. Ana buscou no lugar certo a resposta à sua aflição. Naquele tempo, ainda não havia o templo de Jerusalém. Ele foi construído anos depois com Salomão. O local, o centro religioso, era em Siló, no tabernáculo, que era aquela grande tenda que era construída. Ali era o local da presença de Deus. E Ana vai buscar na presença de Deus, em Deus, a solução para a sua angústia. Quantas vezes buscamos no local errado? A gente busca a solução em nós mesmos, em conceitos deformados fora do entendimento bíblico, ou até em pessoas que não têm orientação de Deus. Ana, ao contrário, ela vai buscar em Deus a direção para a sua vida. E não somente ela busca, mas ela busca cheia de fé, com intensidade. Ela poderia dizer assim: eu estou chateada com Deus. Eu estou muito chateada com Deus porque Ele não me deu filhos. E além disso, Penina fica me provocando o tempo todo. Eu vou ficar em casa, aqui na minha caverna emocional, não quero papo com ninguém, vou ficar postando no Facebook que eu estou amargurada, estou cansada de gente falsa e outros vejames que a gente escreve na mídia social. Ao contrário, ela faz questão de ir até lá no local da presença, da manifestação de Deus, e busca Deus de todo o coração, chegando a se expor ali junto no tabernáculo. Meus irmãos, quando passamos por crises pessoais, por crises emocionais, quando passamos por crises familiares, são tremendas oportunidades de Deus derramar a sua graça,
de aprendermos com Ele, de nos devotarmos a Ele, de buscarmos em Deus a direção para a nossa vida, e não de qualquer jeito, mas com intensidade. Ana teve a sua fé renovada, porque buscou a Deus com intensidade. Eu dei o exemplo aqui no primeiro horário, de que alguns dias atrás, eu passei em frente a um estádio de um determinado time, e um time que tem um estádio muito bonito, mas não tem mundial. E teve gente que depois do primeiro horário reclamou isso comigo, mas eu volto a falar com muito prazer. É um time que não tem mundial, mas tinha muita gente acampada ali em frente, muita gente acampada. E eu fiquei olhando, por que esses caras estão acampados aqui em frente? De repente eu olhei uma faixa de um conjunto de uns coreanos que vêm se apresentar aqui no Brasil daqui a 90 dias. Os caras vão ficar todo esse tempo acampados, e se eu ver uma reportagem, usa banheiro do bar, não toma banho, coma qualquer coisa por ali. Além de não ter nada o que fazer na vida, uma coisa eles têm que reconhecer: determinação e perseverança. Eu fiquei pensando, se nós temos determinação e perseverança na nossa maneira de buscar Deus. Se a gente faz isso superficialmente, se a gente ora 1, 2, 3 dias não recebeu, a gente já desiste de orar. O versículo 15 fala que Ana derramou a sua alma diante de Deus. Ela não simplesmente orou, ela derramou a sua alma diante de Deus. E hoje o ativismo da vida moderna, com crianças, e com trânsito, e com trabalho, e sempre tantas coisas, a gente acaba fazendo pouco isso. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você derramou a sua alma perante o Senhor? A gente pode dar vários argumentos e desculpas, mas a grande questão é a falta de primícias, de prioridades. E hoje, a boa notícia é que a gente não precisa mais ir em templo nenhum para buscar a presença de Deus, porque hoje, diz a Bíblia em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia! Ele nos guia a toda a verdade, Ele está conosco. Então podemos orar, podemos derramar a nossa alma perante o Senhor, sabendo que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o drama de Ana não é simplesmente o drama de não ter filhos. O drama de Ana é de não ser mãe. Por isso ela faz um voto estranho a Deus: Senhor, o Senhor me dá um filho, que eu te dou. O Senhor me dá, eu te dou. Como assim? Ter filhos, qualquer pessoa fértil pode ter. Ser mãe é outra história. Ser mãe, existe um desprendimento. Não há figura maior de um desprendimento e dedicação do que uma mãe. E lembrando que naquela época, a mulher que não podia ser mãe era uma mulher hostilizada, considerada inferior diante do povo. Então, para Ana, mais importante do que ter filhos era ser mãe. E o desejo de Ana era um desejo honesto, mas a sua oração escondia algo maior. Mais do que ter filhos, ela queria ser mãe. E muitas vezes as nossas orações refletem também como está o nosso coração. As nossas orações refletem o que está aqui dentro, quando fazemos orações autocentradas, pedindo simplesmente por interesses nossos. E aí a gente pede o que não deve, deixamos de pedir o que a gente precisa. Por exemplo, será que aquilo que eu estou orando e pedindo a Deus, eu realmente preciso daquilo? Ou é porque o irmão tem e eu também quero ter? Se ele tem, eu também quero, Deus. Papai, se o meu irmãozinho tem, eu também quero. Qual é a motivação do nosso coração em pedir aquilo? Por isso a Bíblia diz
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Por isso, meus irmãos, na oração, podemos pedir por nós, mas precisamos orar conforme a direção do Espírito Santo. Se não fazemos isso, as nossas orações são orações mecânicas, em que você ora todo dia, pedindo: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, me dá isso, me faz aquilo, como foram pedindo na hora do alimento, Senhor, tu sabes, que já entra no arroz, feijão. Não oramos realmente conforme a direção do Espírito Santo. Precisamos disso, de um coração derramado diante de Deus. E Ana derrama sua alma diante do Senhor, e quem derrama sua alma diante do Senhor não consegue orar quietinho, não consegue ficar assim: Pai do céu, não é tanta coisa. A pessoa se move, a pessoa de alguma maneira se agita, e Ana ficou orando daquele jeito. E a crise espiritual em Israel naqueles dias, lembrando que era a época dos juízes, e Samuel foi depois o último juiz. A partir dele é a época dos reis, começa com Saul, Davi e Salomão. Havia uma crise espiritual tão grande no meio do povo, que o sacerdote Eli estava totalmente desacostumado a orações fervorosas. Eram orações mecânicas, rituais, religiosas. E na hora que uma mulher começa a derramar sua alma diante de Deus, ele começa a olhar: o que essa mulher está fazendo? Tomou um goró aí, mulher estranha. Chega nela e fala: o que você está bebendo, mulher? Ela fala: não, meu Senhor, eu não fiz nada disso, eu estou somente derramando a minha alma diante de Deus. Derramando sua alma diante de Deus. Vai em paz, vai, fica tranquilo. Nenhum sacerdote insensível foi empecilho à fé e à determinação de Ana. Pediu ao Senhor, e Deus, na sua graça e misericórdia, concedeu o seu filho Samuel. Samuel nasceu, e quando chegou no seu devido tempo, Ana, a última lição, Ana entrega o seu filho, o que tinha de mais precioso a Deus. Lembrando que ela entregava Samuel, presta atenção, a idade do desmame era de 3 a 6 anos. Naquele tempo a criança mamava ainda há muito tempo. Hoje não, né? Uns meses aí o anjo já parou. Naquele tempo era de 3 a 6 anos, ou seja, ainda criança. Ana entregou Samuel no templo para morar com Eli, para um serviço levítico vitalício, para o resto da vida. Você, mãe, já pensou nisso? Você entregar seu filho pequenininho? Ana podia chegar e falar assim: bem, Deus, a gente falou aqui, mas não dá para a gente reconversar, né? Afinal, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor podia deixar Samuel ficar comigo. Ou ela não podia dissimular, fazer de conta que não era com ela. Não, ela não fez isso. Ela entregou com o coração totalmente agradecido a Deus. E a oração mudou o curso de vida de Ana e exerceu um impacto sobre toda a nação. Deus colocou Samuel como o último juiz e uma figura fundamental junto ao rei Saul e junto ao rei Davi. E a influência de Samuel foi além da sua vida, já que ele deu um novo impulso ao movimento profético em Israel. Preste atenção, você pai e você mãe. Nós devemos entender que os filhos não são nossos. Os nossos filhos são de quem? Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de quem? De Deus. Os nossos filhos são de Deus. A nossa parte é formá-los no caráter do Senhor. A nossa parte é deixar um legado de fé para que eles cumpram o seu processo histórico no reino de Deus. Por isso, nós precisamos orar pelos nossos filhos, não simplesmente para que eles sejam cristãos bonzinhos aqui na igreja, mas que sejam homens e mulheres cheios de Deus, numa sociedade totalmente contra o Evangelho, que sejam luz, tochas acesas no meio das trevas e façam a diferença. É isso que a gente precisa, jovens comprometidos com o reino de Deus e com experiências com o Espírito Santo. E Ana entrega o seu filho ao Senhor, e Deus a recompensou, e Deus a abençoou. Agora, toda vez que Deus abençoa, é exagerado. Deus abençoou Ana com mais filho, com mais
5 filhos. E ela ficou satisfeita com o número. A sua família é retrato do seu coração. A sua família é um retrato do seu coração. Eu gostei demais da definição do pastor Luiz Saião sobre Ana. Ele diz assim: Ana, esta mulher, e não um homem, que era a predominância na época. Leiga, e não um sacerdote ou profeta. Comum, e não alguém que pertencia à nobreza. Tenha fé e persistência para continuar chorando a Deus por um filho, em vez de queixar-se da vida. Todos nós sabemos que não existe esse conceito de família perfeita, a famosa família margarina que aparece nos comerciais de TV. Isso não existe. Todos nós estamos sujeitos aos encontros e desencontros da vida. Todas as famílias estão sujeitas a isso. A grande diferença é como lidar com os encontros e desencontros na nossa casa. E a Bíblia nos ensina como lidar. Nós podemos fazer em conta que nada está acontecendo, tocarmos para frente, totalmente alienados, mas uma hora a conta vem para a gente pagar. A gente pode tomar aquela postura: em casa está tudo bem, está tudo na bênção, não precisa de nada, não está faltando nada. E eu vou te dizer, quem entende que não precisa melhorar nada, quem entende que não há pecado, quem entende que não tem coisa a serem aperfeiçoadas, não precisa da graça, porque já é autossuficiente. A graça são para os carentes, para aqueles que reconhecem a necessidade da ação de Deus dentro do seu lar, dentro da sua vida. Todas as vezes que diminuímos a nossa necessidade de Deus, depreciamos a graça e nos vestimos de um manto de justiça enganoso, porque na realidade não o temos. Precisamos reconhecer que na nossa caminhada precisamos desesperadamente buscar a Deus, da sua direção, de um posicionamento bíblico e de gente, como igreja, que nos ajude na caminhada. Ana entregou o que ela tinha de mais precioso, entregou o seu filho Samuel. Eu te pergunto hoje: você está disposto a entregar o que você tem de mais precioso a Deus? Qual é o seu Samuel? Qual é o seu Samuel hoje? Seus sonhos, suas aspirações, seus objetivos de vida? Está disposto a entregar a Deus? E Deus nos deu um exemplo quando Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer no seu e no meu lugar. Nós merecíamos estar naquela cruz por causa do nosso pecado, mas por causa de Jesus, Ele entrou na nossa história e fez toda a diferença. Deus não entregou Jesus simplesmente para um ministério vitalício, como no caso de Ana. Deus entregou o seu Filho Jesus para a morte, porque eu e você pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Ele se fez pecado por nós. Ele ocupou o madeiro. E hoje, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Por causa de Jesus, hoje eu e você podemos estar aqui. Vamos orar? Eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua família, a sua vida, falando: Senhor, a começar de mim, quebranta os corações, a começar de mim, aviva a minha casa. Fala: Senhor, a começar de mim, eu quero mudanças no meu lar. Não fica pensando no outro, fica pensando em você primeiro. Coloque isso diante do Senhor. Coloque a sua casa diante de Deus. Se você está com alguém da sua família aí ao lado, ore junto com ela pela sua casa. Se não tem ninguém do seu lar, ore junto com o irmão que está ao seu lado,
orando juntos pelos lares respectivos, para que os nossos lares sejam locais de grande manifestação da graça e restauração de Deus. Vamos orar uns com os outros agora. O irmão Rogério para vir até aqui à frente e nos dar a bênção final. Vamos ficar de pé, vamos orar todos juntos, dá a mão para o seu irmão, vamos ensinar, recebendo a bênção. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos diante da Tua graça, diante da Tua presença que restaura, que cura, que é manifesta. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que fala nos nossos íntimos, fala no nosso coração, que age, Senhor, de tal forma que nós possamos melhorar um pouco mais e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra. A Tua palavra que santifica, a Tua palavra que revela, a Tua palavra que mostra o caminho que nós devemos andar. Pai, que nós possamos sair daqui diferente de como chegamos. Que o Senhor possa, Senhor, continuar manifestando através da Tua ministração e que os nossos corações possam a cada dia relembrar, Senhor, e fazer com que essas palavras que foram ditas nesta manhã possam, Senhor, ser manifestas através de atos e atitudes transformadores, para que o Espírito Santo de Deus, para que a presença do Senhor possa ser manifesta e que possamos viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e fala: fomos abençoados.